Ele criou células que se recusavam a morrer, desafiando o limite que a própria natureza impôs à vida humana. Imagine células que nunca morrem, como alguém que conseguiu chegar tão perto de algo que a própria natureza insiste em proibir. O que vem a seguir parece ficção, mas foi documentado e é real. Alexis Carrel. Esse homem não apenas ganhou o Nobel de Medicina, como também chegou muito perto da imortalidade. Suas pesquisas trouxeram avanços enormes. Muitos métodos usados até hoje em hospitais e laboratórios vieram das descobertas dele. Vem comigo que eu já vou te mostrar quem foi esse cara, o que ele descobriu e o quanto o ser humano é capaz de arriscar para vencer a própria morte. Fala pessoal, Nando por aqui, e este é Espontaneamente Casos, onde histórias reais, quase nunca contadas, ganham vida. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para nos dar força nesse novo projeto. Sua ajuda é muito importante para nós. Alexis Carrel nasceu em 28 de junho de 1873, em Lyon, uma cidade francesa marcada pela indústria e pela cultura. Filho de uma família com forte senso de disciplina e educação, Carrel desde cedo mostrou uma curiosidade insaciável pelo corpo humano e pela ciência. Na Universidade de Lyon, especializou-se em medicina, destacando-se rapidamente pela precisão e delicadeza cirúrgica. O cara era bom no bisturi. Enquanto muitos de seus colegas ainda aprendiam técnicas básicas, Carrel já experimentava suturas inovadoras em vasos sanguíneos, salvando vidas em operações complexas. Algo que naquela época era considerado quase impossível. A gente está falando de 1870, cara. Não existia tecnologia, não tinha avanço nenhum. Era tudo no braço mesmo. O jovem Carrel também era fascinado por filosofia e espiritualidade. Ele acreditava que a ciência e moralidade precisavam andar juntas. Mais tarde, essa visão filosófica influenciaria seu interesse em longevidade e em compreender a própria essência da vida. Logo após a graduação, Carrel começou a experimentar técnicas que o colocariam na história da medicina. Ele desenvolveu métodos de sutura vascular que permitiam reconectar vasos sanguíneos rompidos, algo revolucionário no início do século XX. Essas técnicas abriram portas para transplantes e cirurgias complexas, que antes eram praticamente impossíveis. Em 1912, Carrel recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por essas contribuições. Mas o que fascinava Carrel não era apenas salvar vidas. Ele queria entender a vida em si, seu funcionamento, seus limites e principalmente se era possível entender a duração de forma significativa. E é aí que a coisa começa a ficar estranha, porque o trabalho dele não era só ciência. Ele buscava algo a mais. Logo após o Nobel, Carrel se mudou para os Estados Unidos, mais especificamente para o Instituto Rockefeller, onde iniciaria uma experiência que marcaria sua vida, sua carreira e sua lenda: o cultivo de células cardíacas de embriões, que ele afirmava poderem viver indefinidamente. Na época, suas descobertas provocaram admiração e dúvida. Carrel acreditava que com os nutrientes certos e cuidado constante as células poderiam viver para sempre. E assim nascia a lenda do cientista que queria vencer a morte, misturando ciência, ambição e busca pessoal. Ele relatava que essas células continuavam a se multiplicar indefinidamente, sugerindo que poderia existir a imortalidade celular. O cara foi se tornando obcecado por isso. O segredo de Carrel estava em sua técnica. Trocava constantemente o meio de cultura e adicionava nutrientes frescos, garantindo que as células continuassem vivas, quase que de forma autônoma. Na prática, isso não significava verdadeira imortalidade, mas claro que com manutenção contínua por cuidados humanos dava para durar um bom tempo a mais. Mesmo assim, o mundo científico da época se maravilhou com os resultados. Muitos viram Carrel como alguém que desafiava a morte. Deve ter sido uma loucura na época, né? Meu Deus. Mas nem tudo eram aplausos. Carrel também era conhecido por suas ideias polêmicas sobre eugenia e melhoria genética da sociedade, defendendo que a ciência poderia melhorar a raça humana.
Já viu onde isso vai dar, né? Essas opiniões provocaram debates intensos e até críticas éticas, que, junto com a lenda das células imortais, consolidaram Carol como uma figura fascinante, admirada e temida ao mesmo tempo. E aí, já parou para pensar se o ser humano descobrisse a imortalidade? Como será que seria o nosso mundo, hein? Comenta aí o que você acha que poderia acontecer. E por que será que a natureza nos colocou esse limite? Será que a gente seria realmente mais feliz sendo imortal nesse mundão aqui? Décadas depois dos experimentos de Carroll, na década de 1960, um jovem biólogo chamado Leonard Hayflick fez uma descoberta que mudaria para sempre a interpretação do trabalho de Carroll. Hayflick mostrou que as células humanas cultivadas não são realmente imortais. Elas têm um número limitado de divisões, que ficou conhecido como limite de Hayflick. Ou seja, elas chegavam num número X lá e colapsavam. Essa descoberta colocou em dúvida a famosa alegação de Carroll sobre a imortalidade celular. Apesar de suas técnicas brilhantes, Carroll havia confundido manutenção contínua com vida infinita. O mito começava a ruir, mas o fascínio pelo gênio excêntrico continuava. Claro, o assunto de imortalidade interessa para muita gente, né? Mas a controvérsia de Carroll não estava apenas na ciência. Ele também defendia ideias controversas de eugenia e melhoria da raça humana. Carroll acreditava que a ciência poderia selecionar e aprimorar características humanas, uma visão que chocava tanto os colegas como até o público da época. Seus textos e palestras sobre o tema causaram polêmica internacional, gerando debates éticos que ainda reverberam até hoje. Um gênio, sem dúvida. Mas um gênio cercado de sombras morais. O cara era bom, mas meio psico também, né? Queria fazer um humano transgênico. Coisa de louco. A notícia da imortalidade de Carroll se espalhou rapidamente. Jornais, livros de ciência popular e documentários da época reforçavam a narrativa, muitas vezes sem entender a diferença entre manutenção contínua e vida infinita. Mesmo cientistas contemporâneos ficaram impressionados com os resultados que ele obteve, confundindo habilidade técnica com descoberta revolucionária. O resultado? Uma lenda científica que perdura até hoje, misturando verdade, interpretação e exagero. Alexis Carrel faleceu em 1944, deixando um legado um tanto controverso. Por um lado, suas técnicas de cirurgia salvaram milhões de vidas. Então, vendo pelo lado bom, suas pesquisas foram definitivamente válidas. Não é à toa que ele ganhou um prêmio Nobel, né? Por outro lado, suas ideias e alegações sobre a imortalidade celular se tornaram um mito. Mesmo depois que ele se foi, o nome de Carrel ainda roda por aí. Cientistas, curiosos, todo mundo tentando entender até onde esse cara realmente chegou. Poxa, legal pra caramba. Já pensou você sendo imortal? Como que seria? Ser imortal parece lindo na teoria, né? Mas será que teria sentido? Imagina viver séculos vendo tudo mudar, menos você. No começo talvez fosse incrível, né? Ver tecnologia evoluindo, presenciar tudo que a humanidade conquistou. Mas depois de muito tempo acumulando tudo isso na sua mente, será que o pôr do sol ainda teria a mesma graça? Que tem mais, o ser humano só valoriza o tempo porque ele acaba. A gente corre porque sabe que o relógio está andando. Se a vida fosse infinita, acho que ninguém ia se apressar para nada. Ou seria uma grande disputa por tudo, né? E se todo mundo fosse imortal? Onde enfiaria tanta gente? O planeta já está cheio com 8 bilhões, imagina 50 vezes isso. Que nem formiga. Ia ter briga até por sombra, literalmente. O amor, por exemplo, seria eterno? Ou a gente só amaria até enjoar? Imagina um relacionamento de 300 anos. Talvez a morte nem seja um castigo, né? Talvez seja só o jeito da natureza manter o jogo equilibrado. Dizendo que o teu tempo é precioso, usa bem. É justamente essa contagem regressiva que faz a gente buscar sentido nas coisas. No fim das contas, a mortalidade é o que dá valor para a vida. Se a gente fosse eterno, talvez o hoje deixasse de importar. E é isso, galera. Espero que vocês curtam esse novo projeto, se inscrevam no canal e deem aquela força para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Por hoje é só, eu te espero no próximo vídeo aqui no canal.